Olá, meus amigos e amigas, o meu abraço a você, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Hoje, 12 de março de 2025, quarta-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus, amém? O nosso texto hoje é livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos 23, 24 e 25. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus, para os que creem, amém? Também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 vides do valor de 1000 siclos de prata, será para espinheiros e abrolhos. Com flechas e arcos se entrará ali, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes que os homens costumam sachar, para ali não irás por temer os espinheiros e abrolhos. Serão para pasto de bois e para serem pisados de ovelhas. Amém. Vamos aqui aprender com a Escritura. O profeta Isaías está falando para Judá, no contexto que o rei Acais é rei de Judá, e pecou, fez a nação pecar, desviou todo mundo da adoração ao único Deus, estava adorando aos vários deuses das diversas nações ao redor. E o profeta Isaías é levantado para abençoar. Eu também estou aqui para te abençoar com a palavra de Deus, certo? O versículo 23 é essa afirmação. Também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 vides do valor de 1000 siclos de prata, será espinheiros e abrolho. O que o profeta está dizendo para ajudar naquele contexto? Olha, onde, onde tinha riqueza, agora só vai ter problema, tá certo? Quando ele está usando aqui a expressão valor de 1000 siclos de prata, aí espinheiros, ele está dizendo exatamente isso. Isso significa que no lugar da riqueza vai ter pobreza, dificuldade, a adversidade da mais profunda possível. Por quê? Porque o pessoal está pecando, o rei está pecando, o profeta continua mostrando essa insatisfação de Deus com essa insanidade do povo em pecar contra ele. Amém? Isso é no contexto de Judá, porque aqui o Judá era o reino do sul, representando todo Israel, estava pecando também, abandonou a Deus. E Deus, você já sabe que ele não lida muito bem com o pecado. Isso é a mesma coisa hoje, porque a revelação de Deus para os dias de hoje é Jesus Cristo, que é Deus. Amém? Você precisa buscar essas compreensões. Judá, naquele contexto, o texto está dizendo que, olha, onde tinha muita coisa valiosa, produtiva, agora só vai ter problema, não ter só dificuldade, tá certo? O profeta usa essa linguagem contextualizada, porque assim a palavra de Deus vai nos ensinando, tá certo? O versículo 24 diz assim: com flechas e arco se entrará ali, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. A condição aqui é de abandono, tá certo? Assim, te olhar assim, a pessoa sem Deus, ela está abandonado aí, como diz o ditado, ao Deus dará, do jeito que der certo. E aí, às vezes, não dá muito certo. Judá, aqui nesse contexto, estava vivenciando isso e o profeta disse, olha, com flechas e arcos ali só se entrará assim agora, por causa dos espinheiros e do abrolho. Eu quero assim, falar para você essa condição de que, por causa do abandono da terra, porque Judá seria levada cativo, o profeta está vendo isso aqui antes e acontece depois, mas ele está dizendo que vai acontecer isso, portanto, essa condição de que ali o lugar onde tinha produtividade, os vinhais, as coisas que produzia, né? Agora não vai ter mais, é só espinhos e abrolhos, só mato. Só dá para entrar lá só se for para caçar com a espingarda, tá certo? É assim mesmo, porque a situação de abandono é o que o profeta está denunciando, e é abandono por causa do pecado. Olha, quando você escolhe o pecado, Deus te abandona nele. Você tem livre-arbítrio, você pode escolher Deus ou o pecado. Aqui Judá tinha a escolha, poderia escolher voltar-se para Deus ou continuar pecando, e aí a terra que era favorável, benéfica, boa, produzia, tinha boas produções, agora não ia ter mais. Amém? É a mesma coisa com Deus hoje, irmão. Mas é rico. Rico de quê?
Se o dólar subir muito, muito aí, a tua riqueza acabou-se, né? Acabou-se. É assim, querido, essa riqueza é passageira. Mas assim, o profeta está denunciando isso, olha, onde havia agricultura e com vinhais, coisa produtiva, onde o máximo que vocês vão fazer agora é poder, os que restarem, é caçar alguma coisa para ver se escapa. A pessoa sem Deus está abandonado, está sem a bênção de Deus, é complicado, tá certo? O versículo 25 vai dizer assim: quanto a todos os montes que os homens costumam sachar, para ali não irás por temer os espinheiros e abrolhos, serão para a parte de bois e para serem pisados por ovelhas. O profeta usa essa linguagem, ou seja, vocês vão embora, vocês não vão poder levar nem o gado de vocês, nem as ovelhas, vão ficar aí. Aqui, onde havia os pastos produtivos, né, os locais de produções aí e tal, os animais que vão ficar aí comendo. Olha, quando o profeta faz isso, ele está assim, demonstrando, defragando, assim, apresentando esse total abandono da terra, porque Deus vai tirar o povo e só vai ser pisado aí pelos animais. Ali onde o pessoal podia capinar, afofar a terra, arar, né, para os contextos de hoje, assim, arar é cultivar a terra, onde eles podiam cultivar a terra, não vão poder mais, porque abandonaram Deus e Deus vai tirar eles da terra, vai deixar eles sem nada no sentido de ter um local. Vão ficar em condição de abandono pela mão dos outros. Amém, querido? Olha, trazendo isso para os dias de hoje, porque Jesus é Deus, Judá não deixou de existir, mas foi levado cativo e sofreu bastante, tá certo? Eu já disse a você sabe que Judá tem uma coisa especial com Deus, que na volta de Cristo, ele vai reatar, porque Judá vai se arrepender, Israel vai se arrepender e tem a sua parte gloriosa com Deus, porque isso é promessa de Deus, ele não abandona seu povo. Mas trazendo isso para os dias de hoje, querido, olha, estão pregando o evangelho aí de fariseu, como canta a nossa irmã lá daí do Marajó, que eu estou esquecido o nome dela agora, estou aqui sem dar os créditos a ela, mas vou pegar o nome dela para quando eu falar, dizer, mas é a moça que canta aí evangelho de fariseu, tá certo? Minha irmã em Cristo. É a mesma coisa de hoje, esse evangelho de fariseu, ilusão. Você está iludido. O evangelho que não transforma. O evangelho que você fica do jeito que você está. Tanto faz você estar num cabaré como na igreja. É a mesma coisa. Desculpa a palavra, mas é isso mesmo. Porque é um evangelho onde não tem transformação de vida. Esse evangelho é um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Ele é o evangelho dos homens. E quiçá do Satanás. Porque cauteriza a mente das pessoas, dizem, Deus é bom mesmo, Deus é amor mesmo, mas também é justiça. Deus é misericórdia sim. Deus é bondoso sim, mas é justo sim também. E vida com Cristo sem transformação de vida é só espinhos e abrolhos. Ou seja, eu vou comparar isso com condenação, com separação de Deus, com estar diante de Deus, porque Judá, nesse contexto, foi condenada. Foi levada cativo, isso é condenação. Aí ficaram lá, se lembrando de Deus. Aí Deus depois restaura. Um dia Deus vai restaurar Israel plenamente? Vai, porque é promessa de Deus. Mas eu quero te alertar sobre isso, tá certo? Existe um evangelho que é realmente evangelho da mentira. Um evangelho que não transforma. Um evangelho que não traz renúncia do pecado. É o evangelho do você tem 100, hoje amanhã você tem 1000. É o evangelho da prosperidade, teologia da prosperidade. É o evangelho da mentira que prega Jesus pela metade, que diz que tem os caminhos que você pode chegar a Deus. Tem não. O caminho que você chega a Deus é o próprio Deus, que é Cristo revelado, que é Deus. Amém? Eu estou dizendo isso para você porque no contexto de Judá, o profeta levantou-se denunciando, dizendo, olha, vocês vão ser levados cativo por causa do pecado de vocês. Amado, no contexto de hoje, quem não está em Cristo continua cativo no pecado. Ah, mas é uma pessoa tão boa, mas não crê em Cristo. Amém. Fazer o que é certo, meu querido, está extraordinário, todos deveriam fazer isso mesmo. Agora, entrar no céu é através de Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, o que acontece? Estão negando a Cristo. Já existe um movimento muito grande, ecumenismo, né? Querendo juntar cristianismo
querendo juntar islamismo, querendo juntar o judaísmo. E aí ninguém fala de Jesus. Vamos viver a vida comum. Viver a vida comum deve ser respeitar os outros, é para ser. Você que não respeita, você é um desgraçado mesmo, você que não respeita os outros. Eu respeito todas as pessoas. Sua religião está respeitada, seu modo de vida está respeitado, mas eu não posso deixar de falar a verdade bíblica. Porque o evangelho sem transformação, o evangelho sem arrependimento, o evangelho sem deixar a idolatria, sem deixar o pecado, sem deixar os costumes desgraçados do mundo, prostituição, adultério, essa volúpia pelo mal, mentira. Eu não posso deixar de pregar o evangelho verdadeiro. O evangelho que diga, venha como está e permaneça do mesmo jeito. Isso não é com Jesus, não. Jesus, quando fala com a mulher pecadora, pegada em adultério, ele disse, vai, não peque mais. Jesus, quando liberta o cara lá, gadareno, cheio de demônio, ele disse, olha, ele seguiu a Jesus e agora estava liberto e não foi fazer mais besteira, não, atrás de espírito, não. Precisa ser pregado o evangelho da verdade, tá certo? Eu estou aqui te abençoando com a palavra de Deus. Isaías, levantado no contexto de Judá, para abençoar Judá, e Judá não quis a bênção de Deus, preferiu o pecado, foi levado cativo. Você que ainda não se voltou com a sua fé exclusiva em Jesus, eu digo com muito pesar, mas também com muita alegria, porque você tem a oportunidade hoje de se arrepender e crer em Cristo. Amém? O que Judá deveria fazer é ter se arrependido e se voltado para Deus. É só assim. Amém? A religião é muito cômoda, tá certo? Porque ela nos dá status. Cristo não dá status não, tá certo? Tem um dia desse aí atrás, porque eu acompanho aqui um pouco da missão Portas Abertas, 70 irmãos foram mortos na Síria por não negar a Jesus. Esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, que diz que eu sou capaz de morrer, mas não nego a fé. Agora você está negando a fé só por um prazer? Às vezes um prazer mundano, pecado. Que Judá estava negando a Deus pelo pecado, para estar bem com todo mundo. Às vezes, olha, o evangelho é o evangelho da graça, da salvação e do amor de Deus. E nós respeitamos e queremos o bem de todas as pessoas. Mas a verdade não pode deixar de ser dita. Isaías disse a verdade. Eu também estou lhe dizendo a verdade. Amém? Deixa eu concluir aqui lendo o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, de 1 a 3, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que está em mim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Palavra de Jesus, o Cristo, o Evangelho da graça que liberta o homem do pecado, da prostituição, da mentira, do roubo, de tudo, liberta. Amém? E Jesus diz, vocês já estão limpos. E quando ele diz aqui, eu sou a videira e o agricultor, ele usa o mesmo contexto. Ele usa assim, olha, essa linguagem para que a pessoa possa entender. E quando ele diz, todo ramo que está em mim, ele produz fruto e é podado, é exatamente isso que Jesus faz, vai limpando. Se você estiver em Cristo, ele vai podando. Aquilo que está em mim, a coisa que não é, Deus vai podando pelo seu Espírito e vai nos abençoando. E quando ele diz que dá fruto, amado, é fruto de bondade, benignidade, de mansidão, de domínio próprio, de fé, de amor ao próximo. É esses frutos. Não confunda milagre com fruto, não. Fruto é vida, é caráter, é produzir aquilo que Deus quer com relação ao seu amor, a sua bondade, a sua mansidão, a fé. Tudo isso é fruto. Amém? Mas é uma reflexão aqui. Judá não se voltou para Deus naquele momento, foi levado a cativa. Hoje nós temos a possibilidade graciosa de nos voltarmos para Cristo, para nos libertarmos do cativeiro do pecado que nos condena e nos separa de Deus. Amém? Tenha uma boa quarta-feira. Deus te abençoe. E Ele seja contigo, abençoe a tua casa, abençoe a tua vida, abençoe a nossa nação.
nos liberte aí das garras do Satanás, que está aí dominando o Brasil. Mas Jesus é lindo e fiel, continuo crendo, Ele vai nos libertar também dessa maldade. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.